Bom dia, eu sou Alexandre Matias, esse é mais um Climatias Diário. Hoje é terça-feira, dia 9 de junho de 2020. Como é que estão as coisas por aqui? Por aqui tá meio feio, né? Esse tempo. Só que eu comemorei ontem que o sol tinha voltado, agora vem esse monte de nuvem, fecha o tempo. Pô, precisava não, meu. Deixa o sol rolar. De vez em quando o sol dá uma saidinha ali, pô, deixa eu sair, mas. Enfim, né? Já já tem inverno, né? Então também vou comemorar as raras saídas do sol e esperar que elas sejam cada vez menos raras. O programa de hoje, vou continuar na DR sobre o que é esse novo Climatias a partir do programa número 100, já estou nos 80 e tantos. E tem essa questão do horário, né, que eu falei no final ali do programa de ontem, né, do tipo, será que eu divido o programa? Que alguém comentou no YouTube falando que você podia fazer parte um e parte 2. Eu entendi isso como um corte abrupto, né, de tipo falar assim, pá, 10 minutos, corta no seco, depois continua seco de onde parou. Mas se a gente pensa em parte um e parte 2, eu realmente acho que, sei lá, de repente a dica de livro, disco e tal, que eu estou pensando até fugir um pouco dessa agenda que eu me comprometi. Isso fica pela manhã e o convidado de tarde. Enfim, estou pensando nisso, né? E estou curtindo muita gente comentando sobre isso, né? O que dá para fazer com esse tipo de programa, que é uma mistura de opinião, jornalismo, né? E tem essa coisa do jornalismo não noticioso, de tentar voltar a assuntos que estão meio de fora, né? Enfim, não estão no calor da hora e acho importante a gente voltar a falar de coisas que não são tão urgentes assim. Tem coisas que é urgente que, bem ou mal, estou falando aqui até com uma certa frequência. Mas eu acho que a gente tem que, né, aquela coisa toda da programação mental que eu fico falando, de tentar transferir a consciência da gente para outros ambientes, para a gente não ficar só obcecado no mesmo ambiente e ficar patinando. Né? Isso também conversa com aquele papo sobre redes sociais, né, que também é uma conversa que está rolando bem e que eu acho que está começando a ser realizada de uma forma mais ampla por todos. Né? Eu acho que também é isso, na internet são camadas. Né? Eu sempre falo isso, que tipo, agora tem alguém criando um e-mail pela primeira vez, agora tem alguém vendo aquela piada que você viu em 2008, aquele gif que você viu em 2012, aquela brincadeira com clicar no link e acontece alguma coisa que tinha em 98. Então sempre tem gente experimentando as primeiras vezes na internet. A tendência é que isso fique cada vez mais curto, né? Porque as pessoas já estão começando na internet de cara, então essas primeiras experiências estão acontecendo cada vez mais cedo. Mas você ainda tem esse momento de entrar na internet. Tem gente que está entrando na internet pela primeira vez ainda. Todo o planeta não está conectado. Por um lado, felizmente. Né? Mas enfim, queria continuar essa discussão sobre justamente essa característica desse programa, né? Se faz sentido ele continuar pela manhã, se é melhor ele ir mais para tarde, e também a questão da dica de quarentena, que era a ideia original disso, e eu acho que tem outras dicas que a gente pode. Isso tudo eu estou falando porque eu estou pensando nesse programa para além da quarentena, né? Depois que passar da quarentena, como é que ele continua, porque a minha intenção é continuar. E tem dicas que não são dicas de quarentena, como eu reforço aqui várias vezes. Tem dicas que são dicas para a vida, né? Para o dia a dia, para a gente conseguir levar a vida numa boa. E eu acho que esse momento que a gente está atravessando tem essa autodescoberta, as pessoas começando a entender que, tipo, eu posso fazer um pouco mais do que eu já estava fazendo em diferentes instâncias da vida, né? Horas do dia e tipos de atividades, saca? Então acho que essa troca faz sentido. Agora eu não sei como aí são dicas para a vida. Não queria ficar simplesmente assim. Acho que tem uma coisa de autoconhecimento e satisfação pessoal e auto-preenchimento, né? Uma coisa meio de você se sentir satisfeito com o que você mesmo conseguiu fazer, né? Juntando aí essas os dois primeiros itens que eu falei, que
tem a ver com, inclusive, cultura de uma forma mais ampla, né? Não é só cultura no sentido de livro, disco, filme, né? É cultura no sentido de comportamento. Como é que as coisas estão mudando a ponto de influenciar nossos comportamentos, nosso dia a dia, a ponto de fazer a gente, primeiro, pessoas melhores e depois, todas essas pessoas melhores em contato umas com as outras, uma sociedade melhor. Sabe? Eu acho que tem um altruísmo pessoal que tende a ser visto como uma coisa escapista, mas por outro lado é super importante. A gente está passando por isso e eu queria continuar conversando sobre esse tipo de coisa, né? Enfim, até os vídeos que eu trago no final do programa conversam bastante sobre isso, mesmo que eles falem de outras coisas. Eles não estão falando só daquilo que eu estou puxando o assunto principal, né? Tem outras interpretações sempre que dá pra gente ter. Estou começando a receber as dicas de vocês, né? Abrir aí para quem quiser mandar suas próprias dicas em vídeo, faz o vídeo selfie de até uns 5 minutos. As primeiras estão tão bem. Eu estou curtindo aí tanto a desenvoltura no vídeo quanto o nível das dicas, né? Estão todas ótimas. Estou curtindo. Não respondi ainda para quem mandou, mas manda aí, lá no trabalho sujo por e-mail @gmail.com. Lá você também pede para se inscrever na minha newsletter. A Luísa inclusive mandou o e-mail, ela mandou para o e-mail errado, sobre a história do Daniel Galera, que está com a newsletter, que eu não sabia. Enfim, fica com esse contato aí para a gente ficar trocando ideia. Manda sua dica, que de repente eu passo aqui. Eu não sei se eu crio um dia para passar a dica do espectador. Enfim, fica aqui essa ideia também para a gente continuar discutindo. E antes de falar do livro de terça-feira, né? Terça-feira é dia de livro, eu vou chamar a Vivian, desculpa, a Vivian, que trouxe aqui umas dicas bem interessantes, além de uma camiseta, como ela mesmo falou, é a camiseta dela da quarentena. Vamos ver aqui. Vamos lá, Vivian. Olá, Climatias. Obrigada, Alexandre Matias, pelo convite. Eu tenho gostado muito dessa série de entrevistados e dicas e tal. Eu achei... Me lembrei essa semana de uma... por conta de todos os protestos e tudo que a gente tem visto sobre os protestos antirracistas no mundo, me lembrei de uma série que eu vi ano passado, acho que ela lançou há um ano e pouquinho, chamada When They See Us, que está no Netflix. Super fácil de achar, repercutiu pra caramba no ano passado quando foi lançada, porque é uma história real de um crime que aconteceu no Central Park no final dos anos 80, acho que 89, e acusa meninos negros e um menino latino desse crime, e eu acho que ela é muito pertinente para o momento. Ela não vai educar ninguém sobre uma, ela não vai ser uma novidade para quem já está mais atento a racismo estrutural, a privilégio branco. Ela, na verdade, mostra uma coisa que acontece o tempo todo, mas, ainda assim, ela é super bem produzida, vale a pena ver ou rever. E vai que você está passando a quarentena também com uma pessoa que está menos convencida sobre isso. Boa. Então, acho que o momento é bom, a hora é boa. E uma coisa terapêutica que eu fiquei pensando também para o período é escrever, mesmo sem a pretensão de publicar nada, de ser escritor, de ser redator, de ser jornalista. Acho que quando a gente escreve, a gente é obrigado a criar uma certa ordem de pensamento. E isso por si só já é a terapia. Fora que eu acho que vai virar um registro histórico, né, na vida de cada um. Tá tão difícil entender a realidade agora que eu acho que vai ser útil lembrar disso no futuro, lembrar dos detalhes disso. E para quem está a fim de escrever de um jeito até mais disciplinado, mais rotineiro e tal, eu recomendo as oficinas de escrita, que tem várias boas rolando. Em especial, recomendo a da Clara Verbuck, que eu fiz, e acho que é muito rica a troca, né? Assim, são sempre mulheres escrevendo e
perdendo o pudor de escrever, que eu acho mais importante. Não é uma oficina muito técnica a dela, é uma oficina para você soltar o dedo mesmo, para ler em voz alta, para trocar. Então, recomendo. Ainda na linha terapêutica da quarentena, descobri recentemente que existem vários áudios de hipnose autoguiada no Spotify, tem muito podcast. E para quem está começando, como eu, né, que nunca tive problema de insônia, está começando a ter que resolver isso, acho que é uma maneira bem natural, assim, bem sem contraindicação, porque eu cheguei a experimentar, por exemplo, tomar melatonina e comecei a ter uns pesadelos assim, trevas, acordava cansada, acordava desgastada emocionalmente, então acho que a hipnose, né, é uma solução boa. E por último, minha recomendação final é sair do Instagram, usar o reloginho que eu acho que pouca gente usa ou pouca gente conhece, que avisa quando você bateu 1 hora de uso, 1 hora e meia de uso e tal. E acho que ele é válido para esse período em que a gente entra para se informar, daqui a pouco está ali só se entretendo, daqui a pouco está ali só scrollando numa areia movediça. Então, acho que vale a pena dar uma dosada e dar uma calibrada nesse uso. É isso. Adorei o explorando na areia movediça. Muito boas essas dicas. E Olhos que Julgam é o nome dessa série que ela falou, do Netflix. Não assisti, mas muita gente recomendou. Tem até uma conexão com o Trump, pelo que eu ouvi falar. E essa coisa de escrever também recomendo. Não só escrever, como manter o diário, né? E é uma coisa que eu já falei aqui, outras pessoas já falaram como sugestão de dica. Que primeiro que tem essa coisa porque estamos passando por um momento muito estranho na nossa vida que provavelmente a gente vai se lembrar por isso, desse período por o resto da vida. E registrar as transformações e as ideias que você vai tendo nesse período é importante. Publique você ou não. É o que eu faço aqui, né? O Climatias Diário, ele tem essa característica diário não só pela periodicidade, mas também por ser um ponto em que eu fico conversando sobre essas coisas. Se você não quer publicar, você tem vergonha, é tímido e tal, faz isso e fica contigo só, saca? É importante, saca, ter esse registro. Às vezes pode ser em vídeo mesmo, saca? Não é só escrever. Escrever com a mão, inclusive, é um... Eu tô retomando isso, inclusive, porque eu estou escrevendo uma das cartas do Centro da Terra. A gente vai mandar a primeira leva de correspondências na próxima semana. E uma das cartas eu escrevi à mão, então é um reencontro com uma personalidade que a gente deixa repousando e às vezes muito, né? Que dá para retomar. Vou falar de livro, né? Afinal de contas, quero manter esse programa curto, estou aí com 13 minutos. Se você está assistindo no Instagram, já ele corta, senão aperta aí o nome do programa, vai descer a aba, tem o link para o YouTube, você vai para o YouTube e aí continua assistindo o programa inteiro lá. Também Os Brancos Sabem Dançar, do Calaf Palanga. Um romance musical. Não sei se vocês ligaram o nome à pessoa. O Calaf Palanga é o líder do Buraca Som Sistema, banda de Kuduro lá de Angola. Né? Você não sabe qual é esse gênero, também é mais um motivo para você ler esse livro. Foi lançado acho que há 2 anos no Brasil. É um livro autobiográfico, a história da vida dele, mas ele também aproveita para contar a história do Buraca Som Sistema, a história do Kuduro, que é esse gênero, e a história de Angola, que é o país que ele nasceu. Um texto incrível, ao mesmo tempo sofisticado e leve, chulo e engraçado. Cara, o cara tem o domínio da letra, inclusive vale procurar entrevistas dele no YouTube. Ele teve na Flip aí, acho que no ano passado, pude conhecê-lo. Figuraça, gente finíssima. E ele começa a história desse livro, né, que a princípio é autobiográfico, mas depois ele faz umas brincadeiras
o narrador e surpreende o leitor. Começa com ele entrando na Suécia, já com a banda bombando, e sem o passaporte. E aí toda a questão do cara de Angola entrando num país escandinavo, na Europa, sem o documento para provar que ele é ele, o que ele pode estar fazendo, como assim, trabalha com música. Então o cara começa a puxar dessa situação adversa toda a história da vida dele, como é que ele foi parar na Suécia, o que ele quis fazer, por que ele começou a fazer o que ele faz. Aí conta a história do Kuduro, que é esse gênero musical pistaço de Angola, assim, já há muito tempo já está estabelecido. Desculpa aí, temos que conviver com essas adversidades sonoras. Inclusive tem uma história engraçada, enfim, muita gente sabe, ele conta isso também no livro, que é a origem do Kuduro, né, desse gênero musical que surge a partir de uma dança do Jean-Claude Van Damme no filme Kickboxer. Tem uma cena que muita gente deve lembrar, que o Jean-Claude Van Damme está ali meio tomando uma num bar na Tailândia e começa a dançar, começa a tocar um soul anos 80, não vou lembrar qual é a música agora, mas é uma coisa bem sub-Prince. E ele começa a dançar, só que completamente travado, né? E aí os angolanos viram aquilo e começaram a rir do cara com o Kuduro, né? Travadão, só que o cara que é o Elvis Presley, ou Luiz Gonzaga do Kuduro, o cara que teve o insight de fazer isso, falou, não, cara, isso tem tudo a ver com essa batida eletrônica que a gente está fazendo e eu vou dançar assim, eu vou inventar essa dança a partir dessa dança do Jean-Claude Van Damme. Olha como as coisas são, né? Mas vale muito a pena ler esse livro, ele abre a cabeça da gente para várias questões estéticas, históricas, e é um livro divertidíssimo, assim, um livro que você mata rapidinho. Vamos encerrar já o Climatias de hoje? Pelo jeito né? Ó, em 18 minutos ainda, eu vou chamar aqui o senhor Scorsese. Scorsese sempre com S. Eu vou lembrar meu grande, saudoso irmão Fred Leal, que era o primeiro cara que, quando você escrevia Scorsese com C, sabe, ele ia lá e não, Scorsese com S. O C é só no SC, o resto é tudo S. E o Scorsese está lançando um curta de quarentena, eu vou escrever sobre isso já no Trabalho Sujo, e eu peguei um vídeo dele aqui, que vai depois para a playlist Diga Lá, no meu canal no YouTube, em que ele comenta sobre a influência de ver e rever grandes obras. É um assunto até que eu vou voltar aqui algumas vezes, que eu acho importante essa coisa do mais do que simplesmente ler ou assistir ou ouvir, fazer isso de novo. A experiência da segunda vez tem uma outra leitura. E aí ele fala de alguns clássicos para ele e para a história, né? Diga lá, doutor. When you see it continue, and then there's that rarest of films where when you see it continually over years, 10, 15, 20, 30, 40 years, you still see more in it. And what's even better is that if you're making pictures, you go back to this well, this source, for A, inspiration, and B, maybe it should be A, is to learn how to make pictures. To learn, and remember when you get tired, especially if you make 10 or 12 films in your life, and you get tired, you say, why, how can I get that better? What can I do? You look at that source, you look at that inspiration, you say, well, Kubrick wouldn't let it stay this way. He would have changed that angle, he would have worked it out, he would have tried to figure out getting more time to shoot the scene this way or that way. He would have really seen it to its end. And for that inspiration, I must say, it's looking at his films, and there's many ways I look at his films, besides on a big screen. I like watching them on television, I like watching with the sound off. So I can see the rhythm. You do that, watching with the sound off. Sometimes you can see the rhythm of the cutting and the camera moves. That's why you can watch these films again and again and again. The Shining is fascinating for that. It's really all going on in his head, Jack's head. Yeah. You know, but those scenes, that's so. Well,
well, even Eyes Wide Shut, with the husband touching areas that he probably should have left alone, you know, being too confident about himself in a relationship. Remarkable film. Of all the films he made, which one speaks to you most? Is there some part of this collected works that says to you? I think it's hard. It's hard to choose one of the pictures. I have very strong feelings about Barry Lyndon and about 2001, and those two out of Lolita, out of Clockwork Orange, out of Eyes Wide Shut, and that sort of thing. But 2001, it's a strange thing. I mean, when I stood at the Capitol Theater here, you know, as I said, you know, when his name, of course, there was a great deal written about the film, or written about the mystery of the film before it was released. And so when I went to see it, I expected much more than a film. And as I said, we got it, you know. And I think what I guess I've been very affected by religion in my life, and that sort of that side of me found an extraordinary kind of comfort in the end of the film. A very beautiful moment. Roll tape, 2001. Infelizmente não vou passar aqui, né, o 2001, mas também fica essa dica aí, né, sempre como ele falou, um filme que dá pra ver 1000 vezes, tranquilamente. É isso, encerrando aí mais um Climatias, olha aí, 21 minutos apenas. Lembrando aí, para que se você quiser colaborar com o meu trabalho, manda um alô lá no Trabalho Sujo por e-mail @gmail.com, que eu te dou as coordenadas para dizer como você pode fazer isso. Agradeço a todo mundo que está renovando aí a mensalidade de junho. Muito agradecido, demais poder contar com isso e poder conversar sobre vários assuntos legais aqui com vocês. Amanhã é o dia da newsletter, então me dá um alô também, que eu incluo o teu nome na newsletter. E amanhã também torno público, em vez da terça-feira, estou mudando isso a partir dessa semana, o papo com o Fernando Catatal, que foi o entrevistado dessa semana do meu programa de entrevistas. Bom saber. Certo? É isso, encerrando mais um Climatias, espero que tudo esteja bem por aí. Vamos falando, amanhã tudo de novo. Bom dia.